adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados! Vamos nos colocar de pé. É um motivo de muita alegria. Nós estamos na casa do Senhor. Será que você pode dar um glória a Deus aí? Oh, é motivo de muita alegria. Eu posso entender o que o salmista diz. Me alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E nós nos alegramos porque estamos aqui com as nossas famílias. Nós estamos aqui com os adolescentes. Estamos aqui todos para celebrar e exaltar o nosso Deus. Amém? E antes de nós iniciarmos o nosso momento de adoração, eu gostaria de pedir que você fechasse os teus olhos, levantasse as suas mãos. E eu gostaria de te convidar a orar junto comigo. Olha aí, peça, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite com os nossos corações receptivos, com os nossos corações prontos para aquilo que o Senhor tem a fazer nessa noite em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos profetizar a unção do Senhor sobre nós. Hoje é uma data maravilhosa que nós vamos estar aqui, nos assentando à mesa do Senhor para comungar com Ele e para comungar com os nossos irmãos. Oh Pai, que privilégio nós temos. Nós queremos estar aqui com os corações gratos, porque sabemos que nós somos privilegiados de estarmos aqui diante da Tua presença. Aí do seu lugar, comece a agradecer a Deus. Diga: obrigada, Senhor, obrigada pela minha casa, obrigada pela minha família. Encha este lugar com gratidão nesta noite. Obrigada, Senhor, pela minha saúde. Obrigada pela vida dos meus filhos. Obrigada pela vida dos meus pais. Obrigada, Senhor, pela vida daqueles que eu convidei e puderam estar aqui hoje na Tua casa. Obrigada, Senhor. Obrigada, nós sabemos que o Senhor tem algo grande a reservar nessa noite. Uma porção nova sobre nós. O Espírito Santo vem sobre nós, nos unja, Senhor, manifeste, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mergulhar na Tua glória, mergulhar na Tua presença. É o que eu mais quero, é o que eu anseio, Senhor. Sabemos que o Teu Espírito Santo já se faz presente aqui nessa noite. Venha quebrar todo jugo, venha trazer a unção que quebra todo jugo nessa noite. Em nome de Jesus, toda depressão, toda ansiedade, toda doença vai cair por terra nessa noite, porque há poder no nome de Jesus. E é este nome que nós iremos invocar, é sobre este nome que nós iremos falar. Então creia, receba no seu lugar a unção que quebra o jugo e que te transforma, e que te liberta, e que te renova nessa noite. Em nome de Jesus, aplauda Ele. Jesus, fala o Senhor sobre cada mente e coração.
ti, Jesus. Grite Jesus nas montanhas. Jesus sobre os inimigos. Jesus sobre a escuridão. Eu como seu santo nome, Jesus. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas do sul. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão. A igreja declara: grite Jesus nas montanhas, grite. Ele está aqui, Jesus. Jesus sobre a escuridão. Jesus está indo ao teu encontro, correndo ao teu encontro. Jesus, grite. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas do sul. Jesus pela minha família, eu clamo seu santo nome, Jesus. Chame por ele, clame a ele. Aleluia! Aplauda mais uma vez a esse Deus. O nome dele é Jesus. Aleluia! Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Este mesmo Jesus é o mesmo que desceu como homem, que se fez carne. Você crê nisso? Por mim e por você, para que hoje pudéssemos ser livres. Você crê que você é livre? Então levante as suas mãos nessa noite e diga: eu sou livre! Eu sou livre! Obrigada, Senhor! Aleluia! Abre mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Fez as trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é poderoso Deus. Abre mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso.
Seu nome é maravilhoso. Fez as trevas renascer a luz. É sua amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Nós servimos a um Deus poderoso. Oh, Senhor, receba os nossos aplausos. Receba, Senhor, o nosso brado de louvor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Será que nessa noite você pode fechar os teus olhos? Colocar a mão no teu coração. Hoje é mais uma ceia, mais uma santa ceia. Mais um dia que iremos renovar a nossa aliança com o Paizinho. Então eu peço que se há algo no teu coração nessa noite, que você entregue ao Senhor, que você deixe aos pés da cruz. O nosso Pai, Ele já morreu. Ele entregou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Você é livre. Você não está aqui como pecador. O diabo não pode te acusar nessa noite. Você é livre. Você é livre. O amor do Senhor te chama. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar,
me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio desse amor, tem poder pra curar dores. Eu dependo do que o Senhor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio desse amor, tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo.
vencer. Seu amor me chama, me chama. O amor nos chama. O amor nos chama, filho amado. Você pode levantar as tua voz nesta noite. Dê um brado de louvor a Ele. Erga sua voz ao Senhor nesta noite. Oh Deus, que entregou o único Filho por amor a mim e a você. Ao Jesus que se fez verbo, que se fez carne, que a morte Ele venceu, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele não ficou naquela cruz. O nosso Deus ressuscitou. Você pode dar um brado de vitória. O nosso Deus ressuscitou. A morte não me teve. O nosso Deus está vivo. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. 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 Só tu és santo. Só tu és
tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Vocal. És santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Igreja. Só tu és Instrumental. Glorifique o nome santo do Senhor. Aleluia. Oh, recalabarrachalabanaço. Manifesta, Senhor, a presença do Teu Espírito neste lugar. Que este ambiente seja tomado pela Tua unção. Que a Tua glória possa nos tocar. Queremos sair daqui diferente de como entramos, Senhor. Glorifique, exalte e bendiga o nome santo do Senhor. Aleluia! como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Pai, que a Tua palavra possa ministrar ao nosso coração nesta noite. Estamos sedentos e famintos para receber aquilo que o céu tem para nós neste dia. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Antes de se sentar, dê um abraço em quem está perto de você. Diga: seja bem-vindo, que Deus fale com você. Deus te abençoe. Dá uma palavra profética para essa pessoa, em nome de Jesus. Aleluia. Muito boa noite a todos os presentes, boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Hoje é nosso dia de Santa Ceia, domingo especial, 11 de fevereiro de 2024. O cenário mudou por conta do acampa dos nossos adolescentes.
Muito bom. Glória a Deus. Eu quero aqui abençoar os nossos adolescentes. Eles estão recebendo muito de Deus. Ainda não terminou. Tem mais 2 dias. Hoje ainda eles vão encarar uma vigília. Tem gente que está trabalhando com eles, dizem assim: pastor, não tem mais pique não. Eu digo: o Senhor renova as tuas forças. Que coisa linda. Louvado seja Deus pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Os nossos jovens estão dando suporte, não é? Os nossos jovens são uma bênção. Quero agradecer a todo o pessoal que está na retaguarda. Glória a Deus pela vida de cada um que está servindo. Gostaria de assistir um vídeo com vocês do Acampa do ano passado. Vamos assistir o vídeo? Retrospectiva. Vocês viram aí? Disseram para mim ano passado: pastor, só preciso orar pelo nosso pessoal do teatro. Quando eu entrei na sala, amado, só tinha demônio. Vocês viram aí? Eu orando para o pessoal do teatro, só tinha mascarado de demônio dentro do camarim da sala. Todos se converteram, graças a Deus. Aleluia. Mas foi uma grande bênção. Eu gostaria de falar a respeito do nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito, eu gostaria que você se inscrevesse e gostaria que você pudesse dar o seu like, também deixar o seu comentário e compartilhar, por favor. Tem que ser pá. Vou levar vocês a fazer um curso lá no Salão do Reino. Lá entra na hora. Temos mais de 350 vídeos em nosso canal no YouTube. Entre eles, Pastor Giovanni Rodrigues, que ministrou um seminário sobre o espírito de Jezabel que fecha as igrejas. Pastor Arão Xavier ministrou um poderoso seminário financeiro que pode mudar sua realidade de vida. Pastor Hernani Santos tem os vídeos mais assistidos do nosso canal. Ministrou vários temas que vão impactar sua vida. Temos também o pastor Alberto Rogério, responsável por este ministério em Bragança Paulista, e destacamos os vídeos mais assistidos: prisões mentais, tentação e suas consequências, e Deus quer curar sua dor. Outros temas com nossos pastores aspirantes e colaboradores do altar. Só precisa atualizar, né? Muito bem. Eu não sei se você já conhece o Face da nossa igreja. É através dele que nós nos comunicamos com vocês. Eu gostaria que vocês pudessem acompanhar o nosso Face e assim ficar por dentro de tudo que acontece. Hoje temos aqui cerca na de igreja 5.000 seguidores Café no Facebook. Cristão. Precisamos aumentar este número. Envie o link para seus amigos do WhatsApp e peça para que eles sigam o perfil da Igreja da Fé Cristã. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em nosso ministério. Cerca de 4.000 pessoas
curtiram a página da Igreja da Fé Cristã no Facebook. É muito importante a sua interação. Participe deste movimento onde você curte, comenta e compartilha a mensagem de Deus com apenas um toque na tela do seu celular. Mais de 5.000 pessoas registraram no Facebook sua presença aqui na Igreja da Fé Cristã. Faça o seu check-in logo na chegada para o culto. Compartilhe sua fé. Que a luz brilhe nas trevas e todos conheçam através de você o amor de Deus. Amém. Glória a Deus. O último vídeo que eu vou passar para vocês, o ano da colheita, 2024. Durante a semana, a nossa igreja se reúne célula. nas casas Pode ser, e chamamos deixa. estes pequenos grupos da fé de células, uma alusão ao corpo humano formado por células, que são vivas e se reproduzem poderosamente. Nos pequenos grupos, você é chamado pelo nome, faz novas amizades, é cuidado e desenvolve seu chamado servindo outros irmãos. Ofereça sua casa para ser uma célula ou faça o treinamento de líderes. Ore para que este trabalho cresça dia a dia. Faça você também parte de uma célula. Igreja da Fé Cristã, salvando vidas de casa em casa. Também a gente tem que dar uma atualizada nesse, não é? O menino é a primeira vez, então dá um crédito para ele, tá certo? Vamos lá, então. Próximo. 2024, o ano da colheita. Fica nervoso, não. Chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho. Chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho dedicado ao Senhor. Juntos cumprimos o nosso chamado profético para alcançar nossa cidade através do Evangelho. Toda a superação foi resultado de muita busca e entrega, movidos por um santo propósito. Levamos a palavra de Deus para muitos lugares e para muitas pessoas. Vimos o poder de Deus se manifestar e operar grandes milagres. Pessoas foram salvas, libertas, curadas, restauradas e alcançadas pelo amor do Pai. Tomamos posse de mais uma parte do território que o Senhor nos deu como herança e declaramos aqui o seu senhorio. Nossa gratidão ao Senhor por cada pessoa tocada pelo seu Espírito, chamada para fazer parte da família Fé Cristã. Pessoas comprometidas com o reino e cuidadoras desta obra através de sua contribuição. Foi um tempo de grandes desafios e muitos testemunhos. Estamos avançando, crendo de forma sobrenatural no cumprimento da vontade de Deus para os nossos dias, confiantes em suas promessas e gratos a Deus por confiar a nós esta missão. Nos preparamos para viver o melhor de Deus. Em 2024, o ano da colheita. Glória a Deus! Aleluia! É bom ver a igreja se movimentando debaixo desta unção, não é? Diga, eu faço parte de um grande mover de Deus neste tempo profético. Eu quero registrar aqui o aniversário do Wilton. Parabéns pelo teu aniversário. 49, 4.9 turbo. Glória a Deus. Amém. Oi? O Anderson também. Quantos anos, o Anderson? 25. É um garoto. 25 anos. Parabéns para você. E também a Adriele. Foi passar o aniversário lá em Monte Verde. Coisa boa, né, Mateus? Aleluia. Quem mais fez aniversário por esses dias? Ninguém? Olha, todo mundo que faz aniversário aqui tem uma doutrina. Tem que me mandar uma fatia do pedaço de bolo para a Jana comer. É brincadeira.
Ô Lucas, estou feliz demais de ver você aqui. E a Grazi, que alegria. Deus abençoe. Aleluia. Quem mais que eu vi aí? O Chico, não é? Está de gesso ainda, Chico? Tirou, filho? Graças a Deus, né? Não foi ele que bateu no muro, o muro bateu nele. E foi muito sério, mas graças a Deus já está bem, né? Estou feliz de ver aqui a Conceição também. O Renan e a Melissa, né? Cruzei com eles na entrada. Deus abençoe vocês. O Pedro e a Leda. Ieda. Deus abençoe muito. É prima da Rose. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Ô Lu, chega aí. Luciana Arantes. Faz a curva aqui e chega ali, ó, perto daquele pessoal ali, ó. Esse ano a Luciana não pôde participar do acampa, sempre ela faz presença, muito criativa, organizada, líder, é uma grande bênção. A garotada sentiu falta, quase vi a irmã Terezinha chegando ali também, e Luciana, quase atropelaram a irmã Terezinha. Você sabe que ela não vai embora sem me dar um beijo, né? Ela bate na porta lá. Ela fala, pastor, eu quero dar um beijo em você. Fala, dê um beijo, irmã. Você sabe que um dia eu vou sentir falta desse beijo, né? Pode beijar, irmã. Glória a Deus. Eu amo muito a irmã Terezinha. Você sabe que quando a igreja tinha praticamente começado, a irmã Terezinha teve uma ideia de fazer umas bolachinhas com goiabinha. Você acredita que eles compraram um carro, deram boa parte do carro, vendendo essas goiabinhas? Aleluia! Deus é bom demais, né? Aí eu lembro da irmã Terezinha, eu tenho tanta recordação dela, recordação boa. Está aqui o Adriano, o alemão, que é filho dela, o Marcos, está lá atrás, e eu me emociono, sabe, quando eu falo dela. A gente vê ela assim, fraquinha, fragilizada, né? Quando ela era nova, ela pedia beijo com gosto, né? Pulava no pescoço, agora está devagar, pegar um beijo. Aleluia. Muito bem, tem mais algum recado ou não? Ao batismo, né? Olha, você que ainda não fez o seu cadastro, você precisa entrar nesse QR Code, ou se não, temos disponibilizado, tanto no nosso Facebook, e também nos grupos de células. Você que ainda não se batizou, nós vamos ter o batismo no dia 3 de março. Posso ouvir um amém? Aleluia, vocês estão animados. Glória a Deus. O Adriele, está se animando? Olha lá, o Mateus, dá uma olhada ali, filho. Está treinando já, ó. Está treinando, olha lá. Ô Beca, deu risada, Beca? A Beca que é bola. Está animada com a bola. Amém. Está aí o tema do acampa desse ano, estrangeiros, né? Que fala a respeito de que nós somos estrangeiros em terra alheia. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo.
nós não pertencemos a este lugar. Olha o Giba e a Soraya. Ô Gilberto, até que enfim você veio, hein? Saudade de vocês. Olha o cabelo da Soraya, como tá bonito. Tá chique. Tá bonito ou não tá, Gilberto? Linda. Como sempre. Não é? Muito bem. Cheiroso. É mesmo? Glória a Deus, né? Tem que tomar banho para vir no culto, gente. Olha lá, Terezinha. Oi, Terezinha. Eu falei de você aqui. É, coisa boa. Eu falei que você não sai da igreja sem me dar um beijo. Não sai mesmo, né? Tá bom. Só por causa disso eu vou dar um beijo agora. Dá um beijo. Ela limpa até a boca para beijar. Tem que limpar antes, depois não fica legal. Já pensou beijar, né? Beija, tá? Ah, deixa eu dar outro beijo. Beijoqueira. Nós vamos aprender juntos hoje uma palavra que precisa mexer com a nossa estrutura. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra e aquela palavra não nos sacode, não nos balança, não nos toca. E nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo para que esta palavra ela possa chegar ao nosso coração. Geralmente você entra e sai da igreja e você pensa que foi apenas mais um culto. Preste atenção, é um dia que nós nos encontramos profeticamente com o nosso Senhor, por conta da sua palavra que é pregada, ensinada e ministrada. Então nós precisamos aprender o que fazer para que a palavra encontre lugar dentro do nosso coração. A palavra diz assim em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Obrigado. A minha tradução diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz vai abrir a porta, e eu vou entrar para cear com ele, e ele comigo. O problema é que o Senhor tem batido na porta do nosso coração, e a gente não abre, mesmo sabendo quem é que está batendo. É tempo então da igreja ser mais espiritual, mais sensível, mais disposta, mais sedenta, mais faminta, mais aberta. Muitas vezes as coisas do mundo tomam conta de nós e chegamos aqui frios, insensíveis, indiferentes, e a gente entra e a gente sai do mesmo jeito. Foi mais um culto, só mais um culto. Aí você pensa, é a mesma palavra. O irmão me perguntou: pastor, por que o senhor prega sempre a mesma coisa? Eu falo: porque o pecado de vocês não muda, continua sempre o mesmo. Então eu tenho que pregar a mesma coisa. A palavra tem que encontrar lugar no teu coração, para poder transformar você. Somente a palavra pode transformar.
Nós tentamos mudar na nossa própria força, mas daqui a pouco regredimos, tropeçamos, recaímos, voltamos de novo a estaca zero, tudo de novo, fim da fila. Eu preciso pedir hoje uma gentileza para essa banda do lado de cá, para conversar menos. Eu tive umas reclamações, que esse lado aqui conversa muito, brinca muito, faz muita piadinha, então eu preciso que vocês cooperem comigo. Amém? Celular, só se você estiver vendo a Bíblia no celular, acompanhando a leitura, mas evite entrar em redes sociais. E aqueles que são da mídia, eles têm que trabalhar usando o celular. Amém? Nós precisamos ter reverência, amados, para que Deus possa falar. Porque senão a gente sai vazio. A gente entra vazio e sai vazio. E eu me recuso a sair de um culto do mesmo jeito que eu entrei. Uma oração que eu faço, quando eu dobro os meus joelhos, quando eu chego, eu digo: Deus, eu me recuso a sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero sair daqui diferente de como eu cheguei. E quando você permite que Ele tenha acesso ao teu coração, você vai receber uma palavra, uma frase, um versículo, uma profecia, um toque, vai acontecer alguma coisa. Mas você não vem aqui para buscar o místico, você vem aqui para tocar naquele que é real, naquele que está aqui, naquele que se faz presente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui, e esta é a diferença. Tem gente que não percebe, então para ele tanto faz como tanto fez. Mas quando existe reverência, você vai dizer: fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Amém? O título da nossa palavra de hoje é desobediência, um caminho sem volta. Diga comigo: desobediência é um caminho sem volta. Lá atrás, muitas vezes eu desobedeci sem saber que eu estava desobedecendo. Depois eu desobedecia mesmo sabendo que eu estava desobedecendo. E chega uma hora na nossa vida que cansa ser desobediente, por conta da colheita, por conta dos resultados, por conta das consequências. Se somos filhos de Deus, lavados, remidos, purificados e santificados pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos aprender a importância da obediência para nós que servimos a Deus neste tempo presente. Porque somente aquele que é obediente vai receber da unção que Deus tem preparada para o seu povo, para a sua igreja e para os seus filhos. Provérbios capítulo 29, versículo 1 diz assim: o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Vamos ler de novo? Eu quero que vocês marquem este versículo. Eu quero que o Espírito Santo fale ao teu coração através desta palavra. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Tem coisa na tua vida que você não tem uma compreensão, mas hoje eu vou procurar te ajudar a compreender alguns princípios dentro da palavra. Alguns de vocês estão desonrando o próprio Deus com: eu faço do meu jeito.
Vou repetir. Alguns de vocês estão desonrando o próprio Deus com eu faço do meu jeito. Somos teimosos, cabeça dura, rebeldes. E se nós permitirmos que Deus nos trate, nós vamos enfrentar todo levante do diabo contra a nossa vida de uma forma diferente. Porque muitas vezes parece que o céu está de bronze. Muitas vezes parece que não temos acesso a Deus. Muitas vezes bate aquele sentimento onde você parece que está sozinho, esquecido, abandonado à mercê da sua própria sorte. Mas por que isso acontece? Por conta de uma atitude, de uma escolha, de uma decisão, porque você quer fazer tudo do seu jeito. E nós vamos aprender nesta noite sobre obedecer. Parece algo simples, mas nem todos aprenderam a obedecer. A palavra fala em Hebreus que Jesus aprendeu a obedecer pelo que muito padeceu. Então Jesus não trouxe a obediência numa mala do céu. Ele precisou dominar a sua carne, vencer as tentações para ser obediente. Muitas vezes os pais ficam irritados com os filhos, porque eles são teimosos, eles querem fazer tudo do jeito deles, na hora deles. A louça está para lavar, o chão está para varrer, a cama está para arrumar. E muitas vezes, os pais não têm paciência, porque eles querem fazer tudo do jeito deles, na hora deles. E nós crescemos e nós nos tornamos adultos e nós continuamos com este mesmo vício de comportamento. Mas a velha natureza não pode ter poder na nossa vida, porque muitas vezes as desobediências que praticamos aqui é desonra para Deus. Porque se somos de Deus, nós temos que dar testemunho da nossa fé. E muitos acabam fazendo coisas que sabem que está errado, porque vai contra a ética, contra a moral, contra o bom senso, contra a palavra de Deus. Mas mesmo assim, enquanto não são pegas, enquanto não são punidas, enquanto não são advertidas, elas vão vivendo do jeito delas. Eu gostaria que você avaliasse a tua vida, pensando no que é que você desobedece a Deus no seu dia a dia. Deus diz para a gente tirar a gritaria do nosso meio. Mas, eu acho que está em Efésios capítulo 4, versículo 29, dá uma olhada aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. É antes ou depois? A gritaria. A palavra então diz que é para tirar do nosso meio toda gritaria. Por que é que nós gritamos? Olha só, não é? Oi? 31? Ok, 31, quase. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Por que é que
nós gritamos, é porque nós somos apelativos. Nós queremos fazer terrorismo. Nós achamos que por gritar nós vamos ser obedecidos e respeitados. Mas a gritaria, ela acaba ofendendo Deus, porque escandaliza o Evangelho. Então algumas pessoas, elas são apelativas, elas fazem tortura psicológica. Diga comigo, não há necessidade de gritaria, não há necessidade de xingamento. Diga aí, não há necessidade de palavrões. Então nós precisamos compreender que esse nosso jeitão precisa mudar. Queremos fazer tudo do nosso jeito. E quando nós chegamos na igreja, nós continuamos do mesmo jeito que a gente era lá fora no mundo. E se a gente chegou na igreja, a gente precisa ser tratado pela palavra revelada pelo Espírito. Então cada um tinha um jeito de ser. E a beleza do Evangelho está na transformação da nossa vida. A pessoa era de um jeito, agora ela é de outro jeito. Nós temos pessoas aqui nesta noite que foram da criminalidade, marginalidade, bandidagem, foram de organizações criminosas, aprontaram muito, mas elas foram transformadas pelo Evangelho. Há pessoas aqui que viviam de uma forma dissoluta, lá fora no mundo, a seu bel prazer, ofendendo a Deus. Mas agora, estas pessoas se santificam, elas vivem para Deus. Quantas pessoas aqui eram desonestas, roubadoras, usurpadoras. Quantas pessoas aqui já prejudicaram muita gente, mas quando a palavra caiu no coração, suas vidas foram transformadas pelo Evangelho. Eu sei que nós não somos perfeitos, que tem muita coisa ainda para mudar, e eu quero te dar uma boa notícia: tudo que precisa ser mudado vai ser mudado em nome de Jesus. Você precisa querer mudar, sabe por quê? Esse teu jeito de ser impede você de viver a vida que Deus tem para você. Então você acaba retardando o propósito de Deus para você. Quando não, você acaba cancelando o propósito que Deus tem para a sua vida. Então Deus, Ele te conhece, Ele sabe das tuas lágrimas, da tua dor, do teu sofrimento, da sua opressão, perseguições, injustiças, ameaças, perturbações. Deus sabe de tudo. Só que muitas vezes Deus não pode fazer o que Ele quer fazer por conta da tua desobediência. Você quer fazer do teu jeito. Então se você faz do teu jeito, amanhã vai ter uma colheita, amanhã vai ter resultado, amanhã vai ter consequências. Então hoje nós vamos falar sobre a desobediência com respeito ao pecado, a igreja e o reino. Muitas vezes você diz: por que é que Deus não ouve a minha oração? Por que minha vida não muda? Por que não sou curado? Por que não prospero? Lembra do versículo? O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Não adianta orar e pedir oração, é tempo de ser tratado por Deus pela sua desobediência. Tem pessoas que eu oro e digo: Deus, eu me compadeço,
pelo que esse irmão está passando. Mas por que é que ele está sofrendo do jeito que ele está sofrendo? Aí Deus me levou para este versículo. Ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Ou seja, naquele tempo que é o tempo da disciplina, ele vai pedir oração, mas o céu não vai responder. Ele vai querer mudança de vida, mas não vai acontecer. Ele vai buscar prosperidade, mas ela não vai chegar. Lembra do povo de Deus? Quando o Senhor estabelecia uma sentença, era 3 anos e meio, 7 anos, 15 anos. O povo hebreu andou no deserto 40 anos. Por conta do coração endurecido, por conta da dura serviço, por conta do orgulho. E quer ver como é que nós somos orgulhosos? Eu faço do meu jeito. Pastor, eu não consigo vencer o pecado, eu continuo na prática do pecado, mas Deus me ama mesmo assim, e Ele me entende. Deus me ama mesmo assim, e Ele me entende. Lembra o que eu disse? Que muitas vezes nós desonramos a Deus quando queremos fazer do nosso jeito. A Bíblia diz: vinde a mim, mas não disse para que continuemos do mesmo jeito que chegamos. Imagina você que está já servindo a Deus há tanto tempo e tem determinadas áreas que você não conseguiu se libertar, não conseguiu se curar, não conseguiu vencer. Deus me ama mesmo assim e Ele me entende. Entender não significa provar. Nós muitas vezes provocamos a ira de Deus. Se tem área na tua vida que você não consegue vencer, você precisa orar e jejuar mais. Porque sem jejum e sem oração, você não vai ser revestido de autoridade espiritual para dizer não para o pecado, não para a carne, não para o mundo e não para o diabo. Eu faço do meu jeito. Não preciso de uma igreja. O importante é que eu tenho a minha fé. Quantos falam isso em nossos dias? E muitas vezes você é tentado também a pensar como eles, ou dar razão para estas pessoas. Eu não preciso de uma igreja, o importante é que eu tenho a minha fé. Este é o lugar onde recebemos algo da parte de Deus. Este é o lugar onde ouvimos a sua voz falando conosco. Este é o lugar onde aprendemos a caminhar com Ele durante a semana. Este é o lugar onde recebemos unção, que é poder, para podermos viver lá fora na sua presença. Sem uma igreja, a pessoa não tem uma palavra profética para a sua vida, ela não está debaixo de cobertura, ela não recebe oração de ninguém, ela não é cuidada. Quando a palavra fala a respeito de profecia, qual é o propósito da profecia? Exortar, edificar e consolar. Como é bom sermos igreja.
Cada vez que eu subo neste altar, eu digo obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez poder estar aqui. É uma honra subir neste altar. É uma honra servir vocês. É uma honra ser garçom da parte de Deus. Porque um pastor nada mais é do que um garçom que passa com a bandeja para entregar a você aquilo que você precisa receber da parte de Deus. Quando a palavra diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, comida, na minha casa. O povo precisa ser alimentado. Muitos aqui já venceram aquilo que era trivial, básico, primário. Glória a Deus. Mas a tua caminhada não acabou, você precisa crescer para viver tudo aquilo que Deus tem para você e vai além. Deus, Ele quer usar você, então a bênção não pode parar em você, porque o princípio da maturidade é que nós reproduzimos. Por isso que a palavra diz, ide e fazei discípulos, em todos os lugares. Enquanto você não faz discípulos, é porque você ainda não cresceu, não desenvolveu, não amadureceu. Muitas pessoas que estão afastadas de uma igreja hoje, elas culpam o pastor, a liderança, os irmãos. Deixa eu ensinar um princípio para vocês. Sempre quando alguém for falar a respeito do pastor, da igreja, dos irmãos para vocês, vocês têm que dizer assim para eles: você deve tratar o teu coração para não permitir que o diabo esfrie a tua fé, te esfrie espiritualmente e roube a tua fé. Deixa eu contar um testemunho a vocês. Se fosse para olhar por esse lado, eu teria muito mais motivos do que todos vocês para nunca mais querer saber de igreja. Não é, pastora Márcia? Se nós fôssemos olhar para a queda dos homens, a negligência, a omissão, a defraudação, a falta de caráter, até mesmo a falta de conversão. Amados, o diabo me tentou igualmente para que eu pudesse olhar para tudo isso. Não é verdade, pastor Ney? Só que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque você vive no mesmo ambiente e você não se contaminou com este argumento. Só que se vocês caminham com pessoas doentes na sua alma e com este discurso, logo vocês estarão falando como elas. A verdade é que tudo o que o diabo quer nos mostrar à nossa volta durante a caminhada não pode nos afligir. Lembra de Neemias? Estou numa grande obra e não posso parar. Sanbalate e Tobias estavam lá dizendo: queremos falar com você. Mandava recado, mandava carta, zombavam de Neemias. Ele não é engenheiro, ele não é arquiteto, ele não é construtor, ele não é pedreiro. Uma raposa se encostar neste muro vai desabar. E ele estava reconstruindo Jerusalém. Os muros. O diabo sabe o teu potencial. Diga aí, o diabo sabe o meu potencial. E tudo que ele quer é me parar. E sabe como ele te para? Nas tuas emoções e nos teus sentimentos. Por isso eu não ando pelo que eu vejo, pelo que eu ouço e pelo que eu sinto. Eu ando pela palavra de Deus. Então não importa o que me aconteça.
Eu tiro os olhos de pessoas e coloco os olhos em Jesus. Quer ser vitorioso? Coloca os olhos em Jesus. Lembra de Pedro? Jesus disse: eu vou orar um pouquinho, subam no barco e me esperem no meio do mar. Aí Jesus vai para o monte, e este pouquinho de Jesus durou muito, porque ele vem de madrugada. E quando Jesus desce, o mar estava bravio, revolto, os ventos sopravam contra a maré e as ondas estavam gigantes. Raios, relâmpagos e trovões anunciavam uma grande tempestade. Jesus poderia ter dito para os discípulos: ei, venham, estou aqui na praia. Mas não, eles ficaram lá em obediência. Diga comigo, em obediência. E note, o diabo poderia matá-los, não poderia? Nestas condições, eles poderiam ter morrido. Mas o diabo não pode tocar naquele que pratica a obediência. Eles estavam na obediência, Jesus foi até eles, porque eles permaneceram obedientes. Então, em meio às tempestades que você enfrenta, não pense você que Jesus vai dizer: venha para a praia. Não, ele vai ao teu encontro. E existia uma lenda naquela época, que dizia que se no meio de uma tempestade como esta, eles tivessem uma visão, seria o presságio de uma desgraça. Ou seja, eles iriam morrer na certa. Então, quando Pedro olha para o mar e vê Jesus andando sobre as águas, ele não percebeu que era Jesus. E os discípulos entraram em pânico, tinham medo de fantasmas. Olha só como eram os discípulos. Vocês sabiam que os discípulos, eles eram adolescentes? O mais velho era Pedro. Olha só, Jesus disse: não temas, sou eu. Aí Pedro disse, ele era impulsivo: se és tu, quero ir ter contigo. Aí Jesus disse assim: vamos. Vamos. Aí ele desceu do barco e começou a andar por sobre as águas. E ele deu alguns passos. Só que chegou uma hora que o diabo começou a falar com ele. Gente, sempre o diabo fala com você, acontece que você não percebe que é o diabo. Aí o diabo começou a falar com Pedro e disse: Pedro, é impossível você andar por sobre as águas. Você é pescador, você sabe disso. Olha as ondas. Aí ele tira os olhos de Jesus. E ele começa então a olhar as circunstâncias. Ele começa a olhar o vento, ele começa a ver a tempestade, ele começa a ver as ondas, aí ele começa a afundar. Por quê? Diga comigo, ele tirou os olhos de Jesus. Quando é que você começa a afundar? Quando você tira os olhos de Jesus. E Pedro começou a morrer afogado. E Jesus não fez absolutamente nada. Somente quando ele disse: socorre-me, Jesus, não vês que eu estou perecendo? Então imagina o desespero dele, engolindo água, sem ar, quase morrendo. Aí Jesus: vem cá, você Pedro, chega aí. Aí Jesus pega, abaixa aí Pedro, vem Jesus. Ele quer puxar Jesus para a água. Esse Pedro aqui está endemoniado. Aí Jesus olha para ele e diz assim: você está endemoniado, Pedro, brincadeira. Diz assim, ó: homem de pouca fé, por que duvidaste?
Não era uma hora para puxar a orelha, não é verdade? Mas Jesus não perdeu a chance. Ele aproveitou o trauma para ensinar um princípio. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que a gente afunda? Diga aí, faltou fé. Então, quando você está revestido de autoridade, você sabe, nada vai me tirar da presença de Deus. Porque às vezes você briga com o marido e fala, não vou mais na igreja. Aí você acha que o marido vai ficar triste, ele vai dizer, graças a Deus, eu não gosto de ir no culto mesmo. Pode ver, para o marido vir na igreja, você precisa negociar com ele. Marido enrola. Eu estou com dor. Eu não estou legal. Eu estou com preguiça. O marido, ele muitas vezes não quer vir à igreja. Por quê? Porque ele não é espiritual. Precisa ser. O marido é o sacerdote do lar, ele precisa ser o exemplo. Organizado. Colocar o pessoal na fila do banho. Porque tem família que é grande. 40, 50 minutos cada banho, tem que começar meio-dia. Para chegar no culto pontualmente às 7. Muitas vezes é a mulher que se ofendeu por alguma coisa. E quando a mulher se ofende, irmão, só se um anjo descer do céu para falar com ela. E as mulheres, até pela sua natureza, se ofendem com muita facilidade. Mas quando elas se convertem e elas têm essa revelação, o diabo não vence mais não. A mulher chega para o marido e diz, amor, está na hora, vamos nos arrumar, tem culto hoje. Amor, não quero ir, pois se arrume. Ela empurra ele no banheiro, ela dá banho nele. Vamos, seca o cabelo dele com o secador, penteia. Veste. Põe aquela cueca, né? Versículo bíblico, desperta tu que dormes. Muitas vezes os filhos, eles vêm sozinhos, sem os pais. No culto de domingo, aprenda isso, é o culto da família, venha com a sua família. Cada vez que você vem, você está pisando na cabeça do diabo. Você está se preparando para uma semana de vitória, uma semana com mais força, porque você se renovou na presença de Deus. Você enfrenta o mesmo ambiente, mas vive diferente, porque não anda pelo que vê, ouve e sente. Só que Ele quer que você concorde com Ele. Se você concordar com Ele, vai viver como Ele, vai descer ao mesmo nível de mediocridade. Esta pessoa transfere o problema que está nele e diz, eles me machucaram, eles me feriram, eles me molestaram, eles me perseguiram, eles me humilharam. Vivem numa prática onde estão se autodestruindo, enquanto seus algozes, seus perseguidores, seus oponentes imaginários torturam e querem tirá-lo da presença de Deus. Por isso, faça um voto com Deus, nada, absolutamente nada vai me tirar da tua presença. Sabe por quê? Muitas vezes quando você está nervoso, você diz, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber mais de nada. O diabo está ouvindo isso. Palavras são sementes. No reino espiritual, elas vão nascer. E lá na frente você vai se perder. Cada vez que você for tentado, você vai profetizar, Senhor, estou firme na tua presença. Eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. A Bíblia diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Você tem que cuidar de você e interceder por aqueles que precisam.
A Bíblia diz, depois de 2 ou 3 admoestações, evita-o. Depois de 2 ou 3 correções, admoestações, exortações, evita-o. Essa pessoa precisa tratar muitas vezes o seu distúrbio, o seu transtorno. Quando não, é um problema de caráter. Olha sempre para o histórico destas pessoas. Elas mudam de lugar, mudam o cenário, mudam o personagem, mas o enredo é sempre os mesmos. Continuam sendo eternas vítimas. Eu faço do meu jeito. Eu posso ser da igreja sem cuidar dela. Deixa eu falar algo a vocês, rapidamente. Semana que vem nós vamos anunciar os nossos futuros diáconos, presbíteros e pastores. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Agora vocês são pastores da igreja, amém? Eu estou sentadinho aí no teu lugar. Como pastor, você consagraria um outro pastor que não é dizimista? Não porque ele está passando por um problema financeiro, é porque ele não quer dizimar. Dá para consagrar? Sim ou não? Sim ou não? Presbítero, dependendo da visão da igreja, o presbítero é um quase pastor. Dá para consagrar um presbítero que não é dizimista e ofertante? Diácono, dá para consagrar um diácono que não cuida da casa de Deus, que não é dizimista e ofertante? Sim ou não? Esse ano nós íamos fazer, no ano passado, o jantar dos dizimistas. Um jantar para honrar aqueles irmãos que cuidam da casa de Deus. Aí, eu falei, como que eu vou fazer esse jantar? Porque se eu trago o marido, eu não posso trazer a esposa. Porque a esposa também trabalha, mas ela não é dizimista. Ou, se eu trago a esposa, e a esposa é dizimista, mas o marido não é dizimista, eu falei, vamos cancelar, não vamos fazer. Agora eu quero falar para vocês sobre como ser abençoado. Porque se nós somos obedientes a um princípio bíblico, tanto no hebraico como no grego, dízimo significa a 10ª parte. Se eu não entrego, é porque eu estou em desobediência. Olha só, existe uma diferença. Por exemplo, posso ser da igreja sem cuidar dela, mas não posso ser do reino sem cuidar dele. O que é a obrigação do dízimo e da oferta? Isso é lei. Velho Testamento. Como que é no Novo Testamento? É algo voluntário, não é imposto, não é obrigatório, mas é uma atitude de amor. Posso ouvir um amém? No reino, você não é obrigado, forçado, coagido, manipulado, ameaçado. Eu fiquei sabendo de uma ministração lá do grupo familiar, ou melhor, da célula, da Janaína. Como que é o nome lá? El Shaddai. O irmão Maurício que ministrou. Ele falou assim, as pessoas ficam, acho que foi ele, deprimidas, porque não conseguiram comprar o carro que queriam. Ficam deprimidas porque não compraram a casa que queriam. Ficam deprimidas porque não conseguiram o emprego que queria. Mas ninguém fica deprimida porque eu não consegui ir no culto hoje, eu não consegui orar, eu não consegui dizimar. Por quê? Porque isso não é importante para nós, mas é importante para Deus, é importante para o seu reino, porque nós vivemos num mundo capitalista, e sem os recursos nós não conseguimos avançar, não conseguimos executar os projetos que Deus coloca no nosso coração. Então, quando você é convencido pelo Espírito Santo,
você faz com liberdade no seu espírito, com um coração voluntário, com amor, sinceridade e leveza. Tem que ser leve, amém? Não é pela palavra do pastor, é pela revelação do Espírito. Seu compromisso é com Deus, mas é também com o homem. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 7, versículo 8. Aqui, na verdade, recebem dízimos homens que morrem. Aqui, na verdade, recebem dízimos homens que morrem. Mas ali os recebe aquele de quem é testificado que vive. O problema não é o problema. O problema não é a dificuldade. O problema não é a luta. O problema não é a crise. Mas é o que você se torna depois dela. O que você se torna depois dela. Ninguém entenderá a sua entrega, a sua oferta, sem antes entender a sua história. Por que eu faço? Por que eu faço? Sei o que é falta, escassez, necessidade, prejuízo. Então não faço porque eu quero mais dinheiro, mas eu faço porque eu sou grato e porque eu reconheço da onde Deus me tirou. Crise, muitas vezes insegurança no trabalho, perseguições, injustiças, ameaças, mentiras e humilhações. O peso da responsabilidade de ajudar em casa, cuidar da esposa e dos filhos, contas atrasadas, pressão dos colaboradores, dos cobradores, ordem de despejo, busca e apreensão e coisa do tipo. Deixa eu falar para vocês. Cada um aqui tem uma história de vida. Você já superou muitas lutas, muitas dificuldades e muitos problemas. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, nós vamos vencer. E ele não venceu como Deus, ele venceu como homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero te falar que quando você é obediente a Deus, todas as áreas da sua vida serão abençoadas em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você dissesse comigo assim: Deus, pelo teu Espírito, me ensina a ser obediente. Eu quero andar em temor na tua presença. Eu quero fazer a tua vontade. Eu sei das áreas em que eu estou falho, mas eu preciso muito da tua graça. Me ajude a romper, a mudar, a ser diferente. Eu coloco diante de ti as minhas limitações, porque não quero mais viver em desobediência. Quero eu tocar o teu coração. Me ensina, porque quero me tornar uma bênção no teu reino, servir com alegria e fazer o meu melhor pelas pessoas, pessoas, almas, vidas. Me ensina, Senhor, a fazer o meu melhor, a te servir com excelência, em nome de Jesus. Só eu oro agora. Com respeito a você, inimigo do inferno, você está proibido de agir na vida destas pessoas e de trazer toda sorte de maldição e trazer toda sorte de maldição. Pode parar, filho. E trazer toda sorte de maldição, sentença e condenação. A partir de hoje, vocês não têm mais poder para agir na vida destas pessoas. Eu profetizo libertação, cura, vitórias, conquistas, restituições, bênçãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo: amém, assim seja e assim será. Amém?
Diga assim: eu vou ser obediente a partir de hoje. Quero deixar meu abraço aqui para o Donizete, está ali atrás do irmão e a Alessandra. Tudo bem? Glória a Deus. Eu gostaria que você neste momento separasse a tua oferta de amor, o teu dízimo, a tua semente. Nós temos compromissos altos para pagar esta semana, e é com esta oferta que nós pagamos. E eu gostaria que você fosse usado por Deus. Diga: eu quero ser usado por Deus. Quando você permite que Deus te use, Ele vai se manifestar na tua vida, Ele vai te abençoar, na tua necessidade, na tua carência, na tua precisão. Nós temos ali uma maquininha, que está com a Carol, uma outra está com o Gabriel ali. Eu gostaria que vocês fizessem uso destas maquininhas. Eu gostaria que você pegasse o envelope da ceia de hoje, onde você coloca a tua oferta especial. Amados, olha como que Deus honra os irmãos. Nós temos um grupo na igreja, de irmãos que trabalham por conta, têm o seu negócio, e profissionais liberais. Eles colocaram diante de Deus algo ousado: eu quero prosperar, e eu quero ser uma coluna forte na casa de Deus. E no começo eles fizeram uma oração dizendo: Deus, nós queremos começar a te entregar R$1.000. E eles foram abençoados, romperam já. Alguns já estão orando: Deus, agora eu quero entregar 1,5, eu quero entregar 2, eu quero entregar 2,5, eu quero entregar 3. Então olha o que é sinceridade no coração de alguém. Como é que Deus vê isso? A pessoa, ela quer abençoar a obra, ela quer abençoar o reino. Você não está fazendo para homens, você não está fazendo para pastor, você está fazendo para Deus. Eu gostaria que você separasse o teu melhor agora. Eu tenho orado, amados, para que eu não tenha que fazer um apelo ao nosso grupo de transmissão para completar o valor. Então o que você vai fazer, faz mais do que você propôs no coração, faz mais do que você tinha pensado, mais do que você tinha desejado. Deixa Deus te honrar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus fazer na tua vida. Separa o teu melhor agora, enquanto nós cantamos este cântico. Prova de amor ao eterno Criador, um olhar que é fiel, sempre honra ao grande Deus, coração de um vencedor, que sangrava em meio à fé, sua promessa foi provada em sacrifício de amor. Não seria o seu eu, negaria o pedido de Deus, ergueu a voz, Deus proverá. Moria, holocausto de amor, seu único filho entregou. Abraão fiel, ó grande eu sou. Moria, ressurreição e salvação, libera-te Deus a provisão, caminho mais alto de Deus. Moria, vejo o Senhor. Pai, neste momento nós oramos e apresentamos a Ti cada dizimista e ofertante da Tua casa.
Apresentamos aqueles que a partir de hoje decidiram ser obedientes e entregar a Ti, devolver a Ti o seu dízimo e abençoar a Tua obra com a sua oferta. Olha para aqueles que pararam, mas que estão voltando. Eu quero pedir, Senhor, por aquele que está precisando de um milagre, para aquele que está com a sua vida financeira bagunçada, aquele que está doente nas suas finanças. Eu quero pedir por aquele que está desempregado. Eu quero interceder, Senhor, por aquele que está endividado. Olha para esta pessoa que tem uma demanda na justiça, que está à espera de uma pensão, uma aposentadoria, uma indenização. Olha para esta pessoa que precisa vender, Senhor, este bem e não vende. Olha para esta pessoa que precisa fazer uma boa compra, mas não acontece. Olha para esta pessoa, Senhor, que está precisando de um milagre. E eu quero que você neste momento ore e fale com Deus, coloque diante dele a sua necessidade financeira, econômica e material. Eu quero que você neste momento coloque tua fé em Deus, porque Ele está te ouvindo. Ele pode abrir a porta de um novo emprego, Ele pode te promover, Ele pode te dar este aumento salarial, Ele pode te reconhecer na tua área, Ele pode liberar este processo a teu favor, dar esta sentença a teu favor. Ele sabe onde está este comprador, Ele sabe onde está este cliente. Senhor, eu te apresento os empreendedores, os empresários, os comerciantes, negociantes, profissionais liberais, os trabalhadores, em nome de Jesus. Ouve, Senhor, a oração, a súplica, o pedido de cada um. Fala com Deus agora. Coloca diante dele pelo menos 3 pedidos e creia que Ele está te ouvindo, que o céu vai responder. Hoje é dia de conserto, é dia de posicionamento, hoje é dia de milagre. Creia no que Deus tem preparado para a tua vida e entenda, diga para Deus: tudo que o Senhor fizer, todo louvor, honra e glória eu te devolvo, vai ser para ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda malignidade cai por terra, e eu profetizo portas abertas, eu profetizo um caminho aplanado, eu profetizo um novo tempo, eu profetizo, Senhor, dá discernimento, dá sabedoria, dá estratégia para o teu filho. Muda, Senhor, a realidade dele, em nome de Jesus. Diga: eu recebo, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, que os elementos entrem. Na mesa o pão, eu vinho também, no peito tomado, com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e pão ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser,
batido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão. Em seu mergulhar, a minha salvação. Naquele bater estava todo o meu ser, batido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, no sangue, o perdão. Em seu mergulhar, a minha salvação. Quem já pegou pode ficar de pé. Quem já pegou, quem não pegou ainda espera. O diabo faz de tudo para você não participar deste momento. Ele contamina o seu coração. Ele coloca coisas na sua alma. Mas a ceia traz libertação para a nossa vida. Porque nós nos assentamos na mesa daquele que ama, daquele que perdoa, daquele que cura, daquele que sara, daquele que liberta, daquele que salva. Este é um momento de cura para nós. Este é um momento de libertação para nós. Este é um momento onde nós renovamos a nossa aliança com Ele. Que nada quebre esta aliança. A palavra diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que voltam atrás. O Senhor Jesus falou daquele que abre mão do arado e olha para trás. Diga: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, Tu és o meu Deus, Senhor, Salvador e Rei. Eu te amo. É pelo teu sangue que eu estou aqui. A minha vida te pertence. Eu te sirvo com toda a minha alma e de todo o meu coração. Recebe o meu louvor e a minha adoração nesta noite. Senhor, nós abençoamos os elementos. O pão passa a representar o corpo de Cristo, e o sangue passa a representar, o vinho passa a representar o sangue de Cristo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, eu não sei a respeito dos pais que estão aqui. Se nós temos pais que estão aqui e os filhos estão aqui, eu gostaria que você viesse cear com seus filhos. Se tem algum pai, alguma mãe, por favor, venha cear com seus filhos. Aí vocês podem sair daí. Venham para cá, para frente, para cear com o papai e a mamãe. Aí mesmo, filha. Breca. Sim, mas pode ficar aqui, ó. Aqui, filha. Pode ficar junto aqui. Não precisa ficar enfileiradinho, não. É para juntar mesmo aí. Junto e misturado. Papai, mamãe. Deixa eu falar algo para vocês antes da gente cear. Posso? Hoje nós tivemos uma dinâmica. Preste atenção no que eu vou falar. Hoje nós tivemos uma dinâmica. E essa dinâmica falou muito no coração dos nossos adolescentes. E a maior parte deles, graças a Deus, está bem, obrigado. Mas nós temos uma boa parte que já foram feridos pelo inimigo na mais tenra idade. São novinhos. Eles pensam assim: eu dou muito trabalho para os meus pais. Eu dou muito trabalho em casa.
eu sou desobediente, eu não sei receber amor, eu não sei dar amor, eu não sei receber amor. Muitos deles se sentem culpados já por uma porção de coisas que o inimigo colocou no coração. Você imagina que nós temos ali no meio dos nossos adolescentes, adolescente que diz: eu queria morrer, nem começou a viver ainda, estou desanimado, estou desanimada, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E eu sei que os pais amam muito vocês, só que às vezes nós como adultos, nós não sabemos também transferir amor, dar amor, abraçar, beijar, dizer: meu filho me perdoa, porque os pais também erram, amém? Porque o nosso pedido de perdão para o nosso filho cura também. Quando você dá aquele abraço gostoso, apertado, sincero, como se fosse o último abraço. Então, esse abraço de vocês cura, esse abraço de vocês sara. Deus deu de presente para vocês este filho e esta filha. Então, que neste momento da ceia, nós possamos trocar os elementos. Troca aí com ele, com seu filho, com sua filha. Se você estiver aí do lado de alguém, quiser trocar com ele, pode trocar. Diga aí: somos um em Cristo. Pode trocar, Danila. Diga aí para o seu marido: sou uma com você. Amém? Agora ouça o que eu vou dizer aqui. Calma aí, é só trocar ainda não abrimos. Não abrimos ainda. Ó, para abrir, se vocês abrem assim, ó. O pão não cai, ó. Cadê? Pega um pro garoto aqui, ó. Cadê? Tem uma ceia aí, vou dar pro menininho aqui. Dá um aí, pera aí. Você é de Jesus, meu filho. Pode. Calma, filha. O pastor deixa. Deixa eu te falar um negócio. Você é muito amado. Você é muito querido. Você é muito especial. Tá bom? Amém. Oi? Isso, pega aí para a Pietra e para o Caleb. Aí você diz para mim: por que eles podem cear, pastor? Eles já são de Jesus. Amém? Eles são de Jesus. E esse momento é tão representativo. E é assim, ó, por que um pode e os outros não podem? Ainda bem que a Jana falou. Por quê? Porque nós estamos em família ali, amém? Agora, é claro, vai ter o batismo agora. Alguns já estão em idade para batizar. Você já é de Jesus? É, glória a Deus. Caleb, você já é de Jesus, filho? É? Se alguém disser que não é, eu sou obrigado a tomar a ceia de volta. Amém? Vocês entenderam a importância de estar com o filho de vocês nesse momento? Ó, quando a mulher estiver com o marido estiver com a mulher, desejo de uma mulher é de estar com o marido. Às vezes ela está sozinha, você está com o teu marido aí, glória a Deus. Está com a tua filha, com o teu filho, não é? Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Coma do pão. Calma. Se você abre ele virado, derrama.
Aleluia. A mesa cura, amados. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Beba do cálice. Agora eu gostaria que o papai e a mamãe dissesse para o seu filho, assim, olhando nos olhos dele, um de cada vez, primeiro o papai, depois a mamãe, dissesse assim: me perdoa por tudo aquilo que o inimigo plantou no teu coração. Você é muito amado, você é muito amada. E depois a mamãe fala: me perdoa por todas as sementes que o inimigo plantou no teu coração. Você é amado, você é amada. Caleb, você acha que o papai te ama? Muito ou pouco? Muito. Amém. Você acha que o pastor te ama? Muito ou pouco? Muito. Amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Dudinha, você acha que o pastor te ama? Muito ou pouco? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para ir embora? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir: perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor e a mão, de para quem está pertinho aí de você, aliança. Aliança do Senhor, eu venho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir: perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Glória a Deus! Uma ótima semana para cada um de vocês, muita vitória, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um. Vai na paz, não saia daqui se não um abraço pelo menos.